Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar aqui o nosso primeiro podcast do Esporte Consciente, abrangendo e falando de um tema que é amplo e de conhecimento público. Muita coisa mexeu ao longo muitas coisas foram mexidas, foram colocadas em xeque por conta da pandemia de Covid-19. E esse primeiro podcast vai falar, e tem como tema, vamos falar um pouco sobre as dificuldades e soluções do trabalho da assessoria de imprensa e setoristas em tempos de crise. Muita gente sabe, não somente a área de comunicação, mas diversos segmentos de trabalho foram modificados, foram colocados em home office por conta dessa avassaladora e triste pandemia que assolou o Brasil e o mundo ao longo desses últimos quase 2 anos, entre 2020 e 2021. Para falar sobre essa situação no ramo de comunicação, tem duas convidadas muito especiais. Uma é a jornalista Betânia Chiarelli, que trabalhou no site Vável Brasil, e atualmente é setorista jornalista do portal Gustavo Henrique Dando Choque, ex-radialista, ex-Rádio Globo. E do outro lado também, do lado da assessoria de imprensa, nós temos aqui a honra também de chamar a assessora dos esportes olímpicos do Clube de Regatas do Flamengo, Helena Petri. Então, vamos abrir a câmera aqui rapidinho. Não, eu não. Helena, Betânia, bom dia. Bom dia. Anderson, quer começar com as perguntas, filho? Está no mudo aqui. Deixa eu só permitir. Só abrir o microfone aí, Anderson. Pensei que estava aberto. Bom dia, gente. Tudo bem? Eu pensei que estava aberto. Bom dia. Bom dia. Pela apresentação do nosso amigo, né? Imagino a vasta experiência de vocês dentro do ramo da comunicação esportiva, né? Bastante. Quer dizer, acho que sim, espero. Eu nem tanto. Então, vocês poderiam contar para mim... O quê? Perdão. Vocês poderiam contar para a gente como é que foi o início da carreira de vocês nessa área, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho também como funciona. Até porque também, antes de passar a palavra para as nossas entrevistadas, é o seguinte, como eu falei, Betânia começou no site cobrindo o Cruzeiro, né, o dia a dia do Cruzeiro. Corrija-me se eu estiver errado. Passou também por outros sites, outras experiências, e agora atualmente está trabalhando no portal do Gustavo Henrique. A Helena está atualmente no segmento de esportes olímpicos, então é justamente para fazer um balanço, começando, quem quiser começar, a Helena ou Betânia, para falar um pouco sobre a experiência de vocês, o que vocês fazem no dia a dia, e aí a gente vai tocando a bola com outros temas. Quer começar, Betânia? Pode ir. Bom, falando um pouquinho sobre como eu comecei. Eu joguei vôlei a vida toda no Flamengo e eu queria continuar no esporte, assim. Entrei na faculdade de jornalismo por conta disso, querendo trabalhar com jornalismo esportivo. Durante meu período lá no Flamengo como atleta, eu estagiei no clube, na comunicação do clube, em 2010, quando eu estava no iniciozinho da faculdade. E aí, quando me formei, meu primeiro emprego foi na Rio 2016. Eu trabalhei como gerente de zona mista do Maracanãzinho, na competição de vôlei. Então, aquilo foi um super aprendizado, porque era um dos esportes mais vistos, assim, de toda a Olimpíada, e foi do primeiro ao último dia. Foi, assim, uma troca muito grande com atletas de diversos países, com jornalistas de diversos países, enfim, assessor de imprensa. E aí, depois disso, eu foquei um pouco na fotografia, fiz uns cursos de fotografia e fiz um curso em Nova York em 2017. Quando eu voltei, eu entrei em contato com o pessoal do Flamengo que tinha trabalhado comigo naquela época, já não estavam mais lá, mas me encaminharam para o RH e pedi um emprego, fiz uma entrevista e estou lá desde então.
resumindo bastante. Bom, já eu vim para o Rio para poder fazer a faculdade, que eu sou do interior de Minas. Sempre fui fanática pelo Flamengo, então a minha intenção sempre foi trabalhar com o Flamengo. Durante a faculdade, eu fiz estágio e logo comecei na vaga escrevendo texto não só para o Cruzeiro. Eu fazia os times de Minas. Na época que o América ainda estava, depois caiu, aí eu voltei com ele. Então eu fiquei com América, Atlético e Cruzeiro. Fiquei na Vável por uns 3 anos. E eu estava começando a trabalhar no Maracanã pegando muito frila. Logo depois que eu formei, que eu tirei a SERD, fui para o Maracanã entrar na zona mista para fazer entrevistas. E estava me dedicando extremamente ao Flamengo. Aí veio a pandemia, logo eu fui na cara dura, assim, Gustavo, preciso de um emprego, por favor, me ajude. A gente conversou, deu certo, e hoje eu tô aí com ele nas redes sociais. Nessa questão, claro, a gente está falando sobre essa modificação, né, no trabalho, também do mercado de trabalho, por conta dessa pandemia horrorosa. No ramo de comunicação, Helena e Betânia, ambas têm como, não de prioridade, né, mas é um fator primordial que mexe com o público, né? Eu lembro que em 2019, quando eu fui na sede do Flamengo perguntar, né, a respeito de como fazia para pertencer, né, ao pessoal de jornalistas, né, que podiam cobrir os esportes olímpicos, manda um e-mail para assessor e tal, não sei o quê. E claro que o trabalho, claro, presencial, tanto para a Helena quanto para a Betânia, presencial é totalmente diferente do home office, né? Porque mexe com essa situação de rotina, você tem que adaptar, tem que estar disponível e disposta a adaptar a sua nova rotina, né? Ou seja, você tem um horário para acordar, para tomar café, para dormir, o horário de trabalho. Então, assim, eu queria saber a opinião de vocês duas. Qual foi o principal fator de dificuldade para se fazer esse trabalho home office? E, claro, por exemplo, dando mais um exemplo claro, do lado da Betânia, ir para a zona mista, hoje em dia, não sei, pega-se o áudio do Premiere, por exemplo, para uma pergunta, ou o lado da Helena também, pode ser um principal grau de dificuldade, trabalhar de casa e não, sabe, deslocando as pessoas, né, mostrando para as pessoas onde fica determinado ponto, né, fazer a checagem da lista do pessoal de imprensa. Então, falar um pouco mais, fazer esse apanhado, por favor. Em termos de home office, assim, lá no início da pandemia, quando tudo começou, eu acho que a maior dificuldade era desligar, porque você trabalha de casa, então acorda, já está trabalhando e vai dormir ainda trabalhando, assim. As pessoas ficaram muito sem horário. Tudo era horário de trabalho. Então, 8 da manhã eu já tinha mensagem, acordava ainda na cama, olhava meu celular e já começava a responder. E 2 da manhã eu ainda estava acordada, respondendo também, ficou tudo meio louco, assim. Acho que todo mundo entrou numa coisa de você tá em casa, então você tá trabalhando 100% do tempo. E foi muito difícil isso. Acho que, ao mesmo tempo em que foi bom ter o trabalho para ocupar a gente, né? Porque foi um período muito difícil de ficar em casa, sem perspectiva, sem saber o que vai acontecer, quanto tempo a gente vai ficar nessa, então a cabeça está ocupada, você está fazendo seu trabalho. Ajudou muito também, foi uma coisa muito estressante, muito cansativa, porque você não conseguia sair daquilo, né? Você acordava e ia dormir no seu trabalho. Então, acho que isso para mim foi o principal. E depois a readaptação, assim, trabalhando com esporte, eu tenho amigas de escola, de faculdade, que estão até hoje em home office, que trabalham em outras áreas. A gente da comunicação, a gente teve que voltar, ainda mais da comunicação esportiva principalmente, assim, porque os eventos voltaram e você tem que estar lá. Então, acho que essa readaptação também foi bastante difícil, principalmente em termos de segurança, você entender até que ponto você consegue atuar se sentindo seguro, sentindo que as pessoas à sua volta, na sua casa, estão seguras, sabe? Isso realmente foi um grande desafio, assim, que eu acho que demorou bastante para a gente se acostumar e não sei se a gente conseguiu se acostumar 100% também, porque muita coisa mudou para pior, né?
Para mim foi um pouco diferente, porque como eu estava trabalhando diretamente da zona mista, quando a pandemia veio, eu tive que parar com tudo, porque eu não tinha mais acesso aos jogadores, no gramado, nem nada para poder entrevistar. Então, para mim, ficou parado o que eu podia, e também não tinha jogo nem para poder fazer uma resenha do pós-jogo, pré-jogo, nada acontecia, então eu realmente fiquei parada. E com a volta, custou liberar um pouco a imprensa ainda direito, a CBF está dificultando bastante a nossa entrada nos jogos. Aí logo depois veio com a vacina, fazer teste. Então agora que está começando a melhorar um pouco. Mas é aquilo também, você ainda não tem acesso aos jogadores. Coletiva de imprensa, você manda mensagem no grupo de quem está no Maracanã, por WhatsApp, e reza para eles lerem sua pergunta. Não tem nada garantido que eles ainda vão ler. Então, para a gente hoje, a gente está bem refém da Flá TV e, no caso, da Globo, que entrevista os jogadores em campo. Então, para a gente ainda não voltou muito ao normal nem nada, não. Então, é mais de casa, acompanhando e fazendo o que dá. Mas nesse sentido, Betânia, por exemplo, rapidinho, Anderson, só para concluir esse raciocínio, para você, assim, qual foi o principal fator de dificuldade para você nesses quase 2 anos de home office? A CBF. Para mim, foi a CBF limitando bastante, dificultando bastante. Eles praticamente colocaram na cabeça que é X pessoas só que entram no Maracanã, e é isso. Tá bem complicado. Eu até hoje só consegui um credenciamento aprovado. Então tá. Caramba. Se não tiver um nome, se não tiver nome, se não for conhecido, fica difícil. Graças a Deus o Gustavo tem esse contato melhor, ele já é reconhecido, então ele sempre vai. Aí quando ele não conseguia ir e tentava me colocar, já dificultava, só consegui um jogo, que foi Flamengo e Corinthians. Minha pergunta seria realmente dentro um pouco disso, porque eu acompanhei alguns jogos, algumas coletivas de imprensa, essas mais virtuais, né? E eu vi que tinha uma dinâmica muito, vamos dizer assim, muito dura até para as perguntas, e um pouco também a seleção das perguntas, né? Vamos dizer que a seleção das perguntas convenientes, né? Eu queria entender um pouco como vocês enxergaram isso, porque como vocês são jornalistas, né, que já estão acostumadas a fazer algumas, a ir para a coletiva e fazer as perguntas ali de forma espontânea, como que vocês viram essa questão dessas perguntas serem filtradas e limitadas ali na coletiva e tendo preferência de alguns jornalistas mais conhecidos, né? Fica ruim, né? Porque pra gente, pra parte da imprensa, a gente não tem nenhum direito de dar uma resposta, né? De fazer uma pergunta em cima da pergunta, retrucar. Então fica muito limitado, tem que saber muito bem fazer a pergunta, porque se ela for um pouquinho tendenciosa, eles não vão ler. E eles também não estão pegando todas as perguntas, eles limitaram bastante o acesso. Mas a gente entende, tem que ser uma coisa também rápida, dinâmica, até porque para ele poder responder o mais breve possível, porque é pela Flá TV, mas tá indo bem, mas igual quando tem um jogo que aconteceu igual a eliminação na Copa do Brasil, muitas perguntas deixaram de ser respondidas. Eu acredito que se a gente estivesse lá fazendo as perguntas pessoalmente, poderia acontecer, mas seria, vamos dizer que menos pior. Eu acho que isso tudo foi uma forma de adaptação, né? Foi a forma que os clubes acharam de continuar tendo o jornalista, o blogueiro perto dos clubes, com alguma segurança, né? Porque acho que foi uma coisa muito polêmica essa volta do esporte, e foi como eu falei antes, estava todo mundo ainda tentando entender como voltar a trabalhar de forma segura, mantendo os atletas seguros, comissão técnica segura, os jornalistas seguros, enfim, todo mundo trabalho. Então, acho que isso foi uma forma que encontraram para tentar manter essa segurança da melhor forma possível, assim.
Em termos de futebol, eu não sei dizer muito porque a minha questão é esporte olímpico. No esporte olímpico, a gente sabe que a demanda é muito menor, assim, você tem muito menos veículos cobrindo. Então, da nossa parte, o que mais aconteceu, a gente mal fez coletiva. A gente fez algumas coletivas e as perguntas também eram muito poucas que mandavam, então a gente conseguia ler todas. Essa questão de você ouvir a resposta e não poder fazer uma outra pergunta em cima, realmente eu imagino que seja bem complicado, a gente já pensou nisso mesmo, porque é isso faz parte da coletiva. Às vezes você pede perguntas antes e você recebe muitas perguntas iguais, porque as pessoas querem saber aquilo e, diante de uma resposta, o questionamento muda, né? Então, isso eu entendo que realmente é uma questão. Mas a gente, em termos de esporte olímpico, o que a gente conseguiu fazer muito foi marcar muito mais entrevista do que se fazia antigamente, porque ficou mais fácil nesse sentido não para a imprensa tradicional, assim. Eu acho que a imprensa tradicional teve que se adaptar muito mais, porque você não podia mais levar a sua equipe para lá, as equipes eram muito reduzidas, teve muita gente que foi demitida nesse período, né? E as empresas, realmente, as emissoras, estavam todas com regras, com uma coisa muito rígida, assim, de não mandar mesmo equipe para os lugares, até pensando mesmo em preservar esses profissionais, né? Então, a gente começou a marcar muito mais entrevista por Zoom, Google Meet, enfim, o que tivesse. E aí, isso a gente conseguia uma coisa mais dinâmica, né? Uma conversa mais parecida com o que se tinha antes, porque é uma troca mesmo ali entre o repórter e o atleta. Então, você tem a pergunta, você tem a resposta e o repórter trabalhava em cima, não era tanto essa coisa de mandar pergunta. Como o esporte olímpico tem muito menos demanda, a gente conseguiu fazer isso. No futebol, realmente, eu imagino que a coletiva tenha sido uma solução, porque é muita imprensa. E como é que você coloca esse tanto de gente, né, para cobrir o clube regularmente? No Ninho, antigamente, tinha os profissionais trabalhavam no Ninho, né? Então, isso realmente ficou inviável diante da pandemia, né? E ainda mais o Flamengo, que foi o primeiro a lutar para a volta, então ele que vai ser o que mais vai seguir isso rigorosamente, para amanhã ou depois não apontarem um dedo e falar, olha, a culpa é do Flamengo, ele que insistiu, então fica mais delicado para ele por conta disso. E a marca Flamengo, né, já é uma coisa que chama a atenção, então o que acontece? Acaba atraindo, né, muitos holofotes. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar a vocês, vocês hoje, quando na cobertura, acredito que já esteja começando paulatinamente, né? Vocês irem para o estádio, toda aquela questão. Hoje, vocês sentem ainda receio dos jogadores ainda com essa questão do Covid, ou vocês acham que eles já estão mais tranquilos, tanto jogadores, diretoria? Como vocês estão vendo isso hoje, no momento? O Flamengo, em relação aos jogadores, que é o que eu acompanho, estão tranquilos já. Estão todos vacinados, principalmente também por causa da Libertadores, para jogar a final. Então, no elenco do Flamengo hoje está todo mundo vacinado, tranquilo. A maioria pegou Covid, poucos que não tiveram Covid, muito poucos. Então, já está bem mais relaxado em relação a isso. Eu acredito que agora no Carioca as coisas já voltem ao normal. Pelo menos liberando mais um pouco a imprensa, o contato. Tanto é que alguns já ainda conversam com a empresa sem ser por meio virtual, sem presencial. Então eu acredito que agora já no Carioca isso esteja mais liberado. Pegando um pouco esse gancho também, obrigado, Betânia. Pegando esse gancho também sobre essa questão de público, Helena, no caso, eu que sempre fiz cobertura, faço cobertura desde 2019 do time Flamengo, com aquele estouro da pandemia de 2020, ficou muito incerta aquela questão de, será que vai continuar a temporada? Será que não vai continuar? Né? Será que vai ter temporada em 2020, 2021? Será que não vai ter? Tanto que a temporada 2019-2020 acabou na temporada regular, né? Não teve nem playoff. Eu posso até estar confundindo, não sei. Né?
Então, assim, você que vive, né? Você já esteve no Maracanãzinho, na Arena da Barra, no Tijuca Tênis Clube. Voltando para essa questão de esportes olímpicos. Qual... Eu não quero ser repetitivo, não sei se você vai entender essa pergunta de um outro jeito. Mas qual foi aquele sentimento seguinte? Pô, até semana passada, quando teve o anúncio, né, do cancelamento da temporada, até os momentos atuais. Como é que foi esse sentimento de, pô, até semana passada eu estava atendendo o público e essa semana já não vai ter mais público, acabou a temporada, cancelou. Que o último jogo do Flamengo no Maracanãzinho com o público foi contra a Unifacisa, né? E teve público, né? O último jogo do NBB teve público. Então, é mais essa situação do sentimento seu como profissional de assessoria, atendendo as pessoas, atendendo os jornalistas, fazendo orientação, né? Colocando a pulseira de credencial, e aquele teu sentimento de ver a arquibancada vazia só com os jogadores e até mesmo os profissionais tomando cuidado com as proteções de coronavírus. Então, na verdade, o último jogo até no Maracanãzinho foi um jogo da Champions League de basquete contra o Instituto, foi a nossa semifinal, a segunda semifinal. Que foi muita gente na torcida. Até os jogadores de futebol estavam lá, foi um jogo que o Flamengo virou e conseguiu a vaga para a final, então foi um jogo assim... Eu vou perguntar para o elenco inteiro quais as melhores memórias assim, que eles têm mais recentes. Esse jogo sempre vai ser citado, porque realmente foi um jogo super especial, muito pela presença da torcida. A torcida foi a força principal assim, dessa virada. E aí, 2 dias depois, parou tudo. Não teve mais esporte, não teve mais treino, não teve mais jogo, não teve... O primeiro jogo que teve depois disso foi um jogo de futebol que já foi com portões fechados, no sábado. E aí depois ninguém mais voltou para o clube e antes ficou essa incerteza, assim, se vai os atletas treinando de casa, ninguém sabia quanto tempo ia durar, uma semana, 2 semanas. Então acho que foi um mês até realmente cancelarem o campeonato e os atletas ainda estavam tentando se manter em forma em casa. E aí depois disso meses parados e a volta aos treinos e o primeiro jogo... Os primeiros jogos todos sem torcida, assim, foi um sentimento muito esquisito, parecia que era treino. Você não se sentia em jogo, né? Para os próprios atletas, para todo mundo que estava ali, era uma coisa... Tá faltando o principal, né? O principal do esporte é a torcida. Você joga para quem? Você joga para quem está na arquibancada assistindo, para quem está em casa vendo, mas principalmente para quem está lá no ginásio passando essa energia, né? Então foi uma coisa muito difícil para todo mundo. Em termos de comunicação, a gente teve o Carioca, que foi o primeiro campeonato do basquete, e a Federação do Rio permitiu, né, que a imprensa fosse. Então, foi no Maracanãzinho, que foi um ginásio bem grande para um Carioca. Então, a gente teve a presença da imprensa lá, mas a imprensa não chegou perto dos jogadores, ficou na área da arquibancada. E eles mandavam perguntas e a gente lia essas perguntas depois para 2 jogadores escolhidos e passava de volta. E foi assim que foi durante toda a temporada. O NBB o credenciamento sempre foi feito com os clubes. Nessa temporada passou a ser feito com a Liga. Na verdade, até nessa temporada não teve credenciamento de imprensa por boa parte da temporada, só depois nos playoffs que a Liga começou a fazer. Então, a produção de conteúdo começou a ser muito nossa. Antigamente, eu escolhi o jogador, depois do jogo, a minha equipe fazia a produção de conteúdo para as redes do time Flamengo. E os jornalistas que estavam no ginásio, eles mesmos iam lá, faziam as perguntas, já estavam gravando seus próprios vídeos, então isso não era trabalho da assessoria também. A partir do momento que você não tinha o jornalista no ginásio, a produção de conteúdo ficou toda nas nossas mãos. Então, eu gravava vídeos com os jogadores, eu pegava ainda perguntas com quem queria mandar perguntas e fazia também perguntas nossas para passar para o restante da imprensa que não acompanhou o jogo ou que não mandou perguntas. A gente tinha os nossos fotógrafos muito mais ativos nos jogos, a gente tinha a nossa produção de vídeos também muito mais ativa, porque a gente sabia que a gente não estava ali com o nosso parceiro, que é o jornalista, né? Que é quem vai divulgar esses jogos. Então, além de divulgar nas nossas redes, pelo Flamengo, a gente tinha que trabalhar nessa divulgação também para a imprensa.
Então, acho que isso foi bastante... Foi uma grande adaptação, assim, nesse período de pandemia. Estão me ouvindo? Também trabalho. Anderson? Não, tudo certo. Alguma coisa a dizer, Anderson? Não, eu, por enquanto, não. Estou escutando um pouco sobre essa questão também dos esportes olímpicos, porque eu acho que por não ter tido aquele... por não ter aquela visibilidade, eu fui atleta olímpico de atletismo durante um bom tempo da minha vida. E eu sei que as federações elas têm alguns costumes, né? E aí eu estava escutando a Helena falar isso, aí eu estava aqui imaginando como é a dificuldade realmente de trabalhar dessa forma. Betânia, Diga. deixa eu te fazer uma pergunta. A mesma coisa que nós falamos com a Helena, com questão de ginásio, também retorna ao futebol, né? A gente viu a última partida do Flamengo com o público, que foi contra o Barcelona de Guayaquil. Eu estava lá. Que nós estávamos lá. Na época eu até brinquei e falei assim, rapaz, se eu não pegar Covid nesse jogo hoje, esse treino não acaba mais não. Mas logo assim, sabia que vinha. Você que tirava fotos, você que gravava vídeos, você que, de uma certa forma, cobria, né, esse calor humano da torcida, eu queria saber agora o seu sentimento, da mesma forma que foi com a Helena, com assessoria de imprensa e cobertura e produção de conteúdo, queria saber de você também, sendo que você vivia na torcida. Dentro da torcida, você sentia a torcida gritar, inflamar, fazia vídeo, e também um pouco no lado profissional que você cobria no lugar do Gustavo Henrique, só que da tribuna de honra você via todos os setores vazios. Então essa situação, esse sentimento seu. Como ela falou, parecia treino. Ficava muito vago. A torcida do Flamengo tem um diferencial, seja no futebol, no basquete. Para eles é tudo igual, eles vão lá, apoiam o tempo inteiro. O time pode estar horrível, eles vão estar gritando, vão estar apoiando. E isso fazia muita falta. Você sentia... Era estranho você escutar o barulho da bola e eles conversando durante o jogo. Porque isso nunca tinha acontecido, né? A torcida nunca deixava a gente escutar quase nada do jogo. Então, foi muito difícil. O Flamengo sentiu muito isso. Os jogadores sentiram. Que eles estavam principalmente vindo de 2019, aquela adrenalina que foi, torcida lotando todos os jogos. Então, do nada, fechar tudo, acabou, não tem mais. O apoio é só por rede social. Aí, no finalzinho do Campeonato Brasileiro, que foi agora em 2020, que já foi agora em 2021, na verdade, que aí o pessoal foi para a rua para apoiar os últimos jogos do Flamengo, para empurrar o time para ser campeão de novo. Mas mesmo assim, ainda sofrendo muita crítica os que foram acompanhar o ônibus para fazer aquele corredor de fogo nos jogos, por exemplo. Então, teve um jogo que foi até engraçado, foi contra o Internacional, que a torcida fez o corredor de fogo, e dentro do Maracanã dava para você escutar a torcida que estava lá fora, que foi uma maneira que eles arrumaram de apoiar o jogo. Então, isso é diferencial da torcida do Flamengo. Eles não deixaram o time mesmo na distância. Eles arrumaram um jeito de mostrar para os jogadores assim, não, entra lá com o carro, com tudo, que a gente está aqui torcendo por vocês. E no primeiro jogo com torcida, você via a gente subir na rampa do Maracanã chorando. Parecia assim, era a primeira vez que estava no Maracanã. Você via marmanjo, com o filho no colo, alguma coisa assim, chorando. Então, é uma coisa que a gente nunca imaginaria que ia acontecer. A falta da torcida lá dentro foi absurda para todo mundo. E para a gente da imprensa filmar aquilo foi uma coisa bem marcante. Foi especial. Anderson. Eu só agora estou passando a ser ouvinte.
Porque Nenhum questionamento, a questão do sentimento da torcida. Não, a questão não tem como questionar a torcida do Flamengo, né? É uma coisa impossível. Né? É uma torcida marcante e é a torcida que é marcante em todos os estados do país, né? Então, você imagina, você acostumado com aquele calor humano e, de repente, você não ter, né? Deve ser um sentimento muito, muito louco. Isso é um diferencial do nosso trabalho, né? Que a gente trabalha, quem trabalha com esporte trabalha com paixão. É diferente, você trabalha com muita emoção, assim. Você voltar a trabalhar, sei lá, num banco, acho que depois de muito tempo em casa, no home office, eu imagino que todo mundo que tenha voltado a trabalhar tenha sentido alguma coisa, né? Mas você voltar a trabalhar com esporte, você voltar a ter a torcida, você ter essa... É uma coisa meio inexplicável, assim, é só de sentimento mesmo. E isso que a Betânia falou também, de você conseguir ouvir os jogadores em campo, cara, isso acontecia muito e foi uma adaptação muito grande, assim, da comissão técnica dos jogadores, porque ali você tá no ginásio e aí você tá sem o barulho da torcida, ainda mais num ginásio de basquete, que é tão próximo um banco do outro, assim, o técnico tá falando e o outro time tá lá ouvindo, e todo mundo do ginásio tá ouvindo, e isso no início acho que inibiu um pouco todos os treinadores, os próprios atletas, assim. Foi uma coisa muito particular, assim, que ninguém nunca tinha vivido. Como é que... Acho que desde as categorias de base, nenhum desses atletas foi jogado para um jogo sem torcida, sem barulho. E aí acho que todo mundo sentiu muito essa falta, assim, muito mesmo, porque é isso, você trabalha com um sentimento muito forte, assim, vindo da arquibancada, com essa paixão do torcedor. Eu mesma, cara, quando eu voltei para o Maracanã, eu fiquei emocionada, assim, fiquei completamente emocionada no jogo passado que teve no NBB, que foi Flamengo e Mogi, foi logo antes do jogo no Maracanã também, que a torcida compareceu em peso, assim, então, nossa, aquilo foi de arrepiar. Teve uma hora que eu parei e olhei para a arquibancada, assim, eu vi que os jogadores estavam jogando também. Cara, foi um jogo que o Flamengo ganhou com uma diferença de mais de 40 pontos, assim. E os jogadores estavam vibrando até o final. É uma diferença absurda que faz para todo mundo que está envolvido. Então, foi muito legal essa volta da torcida agora, que a gente está, finalmente com um nível de vacinação lá no alto, assim, conseguindo voltar com uma certa segurança. Então, isso é muito importante para o esporte, de verdade. Eu achei muito legal esse negócio que o Flamengo fez em juntar o basquete com o futebol, que hoje é as duas principais categorias, né? De fazer o pré-jogo do futebol no basquete, aproveitando que um estava do lado do outro. E tratar o basquete também como um dos esportes principais do time, que fez aquele pacote de ingressos igual faz no futebol. Eu acho isso bastante legal, que vai apoiando também a torcida a acompanhar os outros esportes. Não ficar só com futebol igual alguns times costumam fazer. O nosso... Não, pode falar. Não, é isso mesmo. O nosso time de basquete, ele é tão vitorioso quanto o futebol, assim. A gente tem o time de basquete do Flamengo campeão mundial, vai disputar outro mundial agora nessa temporada. No ano passado, a gente brinca que foram mais 15 derrotas, foram 3 derrotas em partidas na temporada inteira e foram 4 títulos. O basquete ganhou tudo. E a gente sabe que não à toa é o orgulho da nação, né? A torcida do Flamengo tem um carinho muito grande pelo time de basquete. E aí também ficou esse ano, mais de um ano, longe dos ginásios e acompanhando de casa, da TV. Então, a torcida do Flamengo, acho que para qualquer esporte é muito importante, ela faz a diferença. Então, a gente poder aproveitar um pouquinho desse torcedor que está indo para o futebol, levar para o basquete também, é muito importante para o time, para todo mundo que trabalha. A diretoria dos Esportes Olímpicos do Flamengo foi muito feliz nessa sacada, assim, porque realmente é muito importante para o time. A pessoa que desempenha em quadro, a gente vê lá. E acho que o torcedor também, para voltar a acompanhar o basquete, como já acompanhou antes, voltar a abraçar esse time, que realmente é um time que merece muito, é um time que foi muito feliz por passar, que tem tudo
Deve ter caído ali a... Para continuar. Pegando esse gancho da torcida, eu queria fazer uma pergunta para a Betânia em relação ao seguinte: como ela trabalhou no Cruzeiro, né? E hoje você trabalha no Flamengo, lógico, né, a gente não vai comparar a torcida do Cruzeiro com a do Flamengo, mas como você sentiu o calor também, a temperatura de ambos? Por que eu estou te perguntando isso? Porque o Cruzeiro também, o Flamengo ele é muito forte no basquete, e o Cruzeiro sempre foi muito forte na questão do vôlei, né? E eu vejo que a torcida abraça também, a torcida do Cruzeiro, né? Acabou abraçando também muito. E pelo período que você trabalhou no Cruzeiro, era o período também que o Cruzeiro estava ganhando muitas coisas, né? Muitos títulos. Então você viveu os dois lados, né? Tanto a do Flamengo quanto a do Cruzeiro, nessa ascensão de títulos. Então eu queria entender um pouco como você sente a questão do apoio da torcida, né, em relação a isso, em relação também aos outros esportes, já que a gente está falando de não só do futebol, mas sim de outros esportes, de outras categorias, que as torcidas aderem também. Então, queria fazer um paralelo sobre essas torcidas, essa diferença, né? A torcida do Cruzeiro abraça bastante, tanto o vôlei como o futebol. E não vou falar que são parecidas, mas lembra, que a torcida do Flamengo, para mim, é surreal, diferente. Mas, igual, o Cruzeiro, mesmo da atual situação que ele se encontra hoje, ontem lotou o Mineirão, mesmo não tendo mais chance de acesso à Série A. Então, eles estão lá para tudo. No vôlei, principalmente, no vôlei, eles sempre estavam lotando os jogos. Tinha gente que saía de BH e acompanhava o vôlei como se estivesse acompanhando futebol. Então, eles são bem ligados nessa parte também. Eu digo isso porque minha família é de Minas, né? E meus primos vão para os jogos de vôlei como vão para o de futebol, assim, com o mesmo ímpeto, né? Eu acho isso mó barato. E eu tô vendo a Helena também falando disso, assim, como a torcida do Flamengo apoia, né, no basquete. Por isso que eu tive esse paralelo da questão do Cruzeiro no vôlei contra o Flamengo no basquete. Porque eu assim, lá no caso, né, de Minas, vamos dizer que a diversificação de torcida é menor do que a do Rio. Mas a paixão pelo futebol é a mesma, né? Mas eu digo assim, como é interessante, né, esse apoio do futebol para os outros esportes, né? O futebol levando a bandeira também da torcida para os outros esportes, né? Acho um barato isso. É porque se você for ver, né, se você fizer o comparativo, Betânia e Helena também podem me ajudar, né, assim como o Flamengo tem uma massa muito importante e muito fortalecida no futebol, leva isso para outros segmentos de outros esportes. Você vê, por exemplo, em quantas finais de NBB o Flamengo participou e foi campeão, e que lotou, colocando mais de 12 mil pessoas no ginásio. As pessoas, os torcedores sempre brincam e falam que a época era a Liga das Américas e hoje é a FIBA. Na verdade, é isso, Champions League, né? As pessoas falam brincando que é a Libertadores do basquete, e realmente, de fato, né? Porque se trata de uma competição que leva para o Mundial. Então, tem essa situação que as pessoas comparam. E assim é a mesma coisa com o Cruzeiro, né? Então, assim, é inegável a importância tanto das torcidas, tanto no futebol, quanto no basquete, no vôlei, no caso do Cruzeiro. E também dizer o seguinte, foi uma bela sacada, né, fazer foi uma jogada muito feliz do departamento de marketing do Flamengo, falar, o jogo é 7 horas, mas 9h30 é o Campeonato Brasileiro. Então a pessoa que apresentar o ingresso já entra, né, já faz esse puxadinho.
que antigamente, né, Helena, quando tinha na temporada regular, e Betânia também, quando era na temporada regular, geralmente nem 500 pessoas iam para o Maracanã, né? Jogava um público legal, só que não chegava na casa dos mil torcedores. Então, juntando esses 1.500 e fazendo um barulho, é um grande apoio para tantas pessoas que estão trabalhando, que cobrem, né, e trabalham para o Flamengo, quanto para outros jornalistas e também o próprio time, né? E agora também com o vôlei, né? O Flamengo começou a investir no vôlei e a torcida está apoiando também, está abraçando a causa. Sim. A gente brinca que o torcedor do Flamengo ele vai torcer até por custo e distância. Você vai torcer pelo Flamengo independentemente de modalidade, de lugar, sempre vai ter. Cara, a gente viaja o Brasil, a gente foi para Caxias do Sul semana passada, tinha torcedor do Flamengo lá. A gente foi para Santa Cruz do Sul também, tinha torcedor do Flamengo. Sempre tem torcedor do Flamengo em todos os campos do Brasil. Então isso é muito legal. E o fato do clube ser um clube de futebol é muito importante, porque a gente vê assim, essas cidades esses clubes de cidades um pouco menores, eles têm o apoio da cidade. Você vai para Caxias do Sul, a torcida é o único time que tem lá, então a torcida toda da cidade vai para lá. O Rio de Janeiro é muito grande. É muito importante você ter o clube de futebol, um clube tão grande com esses esportes olímpicos, porque você leva a torcida justamente para esses esportes, né? E o bacana que o Flamengo está fazendo também é abrir espaço na Flá TV para os esportes olímpicos, não fica focado só no futebol, que o Flamengo está abrindo as portas para diversos esportes. Você vê, o Flamengo faz transmissão na Flá TV do polo aquático. Não é tudo... Outro dia eu parei para ver. Eu recebi a notificação da Flá TV, eu parei para ver polo aquático. Então é uma coisa interessante que o Flamengo está fazendo, é abrir o espaço para todos os esportes, não ficar focado só no futebol. E isso também abre igual. Não foi só eu vi, tinha mais de 3.000 pessoas assistindo polo aquático numa sexta-feira à noite. Aí amanhã ou depois libera público para o polo aquático, vai torcedor ir lá apoiar o polo aquático. Não, e fora o seguinte, nessa situação... Não, e fora dessa situação toda de pandemia e todas essas dificuldades e todas as adaptações, né? Um espaço muito curioso que a Flá TV faz em gravar o dia a dia, né? Tanto do futebol, do seu esporte principal, quanto dos esportes de remo, de polo aquático, de basquete, de vôlei, mostrando o dia a dia. Então, essa forma, né, Helena, e Betânia, isso é uma forma de juntar e agregar os torcedores, apoiar, fazer com que os torcedores apoiem a instituição, que o time são vários. E investindo em atletas renomeados. Você vê também na ginástica, né? Exatamente. Você vê os nomes que tem na ginástica. A nossa equipe de ginástica é a base da seleção brasileira há muitos anos. E tem muita gente que até essa Olimpíada não sabia que a Rebeca era atleta do Flamengo, que o Isaquias era atleta do Flamengo. A gente até, isso foi antes de eu chegar no clube, dividiu as redes sociais, a gente tem o perfil do Flamengo, que fala sobre futebol, e o perfil do time Flamengo, que é o perfil dos esportes olímpicos, até para dar essa visibilidade maior ao esporte olímpico, porque como se fala muito de futebol, a gente não conseguia, antigamente, o clube não conseguia dar tanta visibilidade para o polo aquático, para o remo, porque o futebol era a maior demanda. Então, a partir do momento que você faz um canal ali só para o esporte olímpico, a gente fala sobre base de todas as modalidades. São 9 modalidades olímpicas no Flamengo hoje em dia, 10 com o karatê que chegou agora. E a gente tem os atletas, assim, foram... agora o número me escapou, mas acho que foram 8 atletas para as Olimpíadas de Tóquio, do Flamengo. Foram 3 na natação, foi o Isaquias na canoagem, o Jack na canoagem, que é uma promessa da modalidade também. A Rebeca, que conquistou 2 medalhas, foi campeã olímpica. A gente teve as meninas que foram sparring no judô, a gente teve atletas paralímpicos, inclusive, que estavam nas Olimpíadas. E às vezes a torcida não sabe disso. Então é muito importante a gente fazer esse trabalho de mostrar que o Flamengo não é só futebol, o Flamengo é uma potência imensa nos esportes. E contratou agora a Rafaela no judô. Exatamente, a Rafaela, campeã olímpica. A gente tem a Sara Menezes, que eu agora já não estou mais com judô, quem está com judô é a Roberta, porque
cresceu tanto o esporte olímpico que a gente se dividiu, então eu fico com assessoria de basquete, polo aquático, natação, remo e canoagem, e ela ficou com as outras modalidades. Mas a Sara Menezes também é do Flamengo, campeã olímpica. A Rafaela Silva, a Eleudes Valentim chegou agora. A gente tem a Dani Hipólito, que foi para 5 Olimpíadas. Tem a Jade Barbosa, a Flavinha, que também estava em Tóquio. Então, assim, o Flamengo é muito, muito, muito grande no esporte olímpico e é muito importante a gente mostrar nas redes sociais. O time Flamengo agora está com quase 1.600.000 no Instagram. E a Flá TV tem milhões e milhões de inscritos, né? E milhares de visualizações diárias. Então, para a gente é um canal importantíssimo para mostrar o esporte olímpico também. Alguma coisa a adicionar? Anderson? Ou está só ouvindo aí? Na verdade, eu vejo que o Flamengo, ele... Não, tô escutando com atenção. Na verdade, eu vejo que o Flamengo, ele trata também com o mesmo carinho os outros esportes, né? Por mais que não apareça tanto na mídia, de um modo geral, como o futebol, né? Como ela falou, a demanda é muito maior, mas contratando atletas de ponta, sempre mantendo a marca Flamengo na ponta, né? Tanto do futebol quanto dos outros esportes olímpicos, a preocupação, né? Eu vejo com essa preocupação com o marketing e também com os esportes olímpicos, né? Essa do judô que ela está falando, a Rebeca, é Rebeca não? Qual o nome dela? Do judô? Rafaela Silva. Ela não era da Cidade de Deus? Ela teve até um problema com doping e tal, que ela ficou fora, mas ela já... E eu acho que ela foi medalhista olímpica, não foi? Foi. 2016. Né? Então, assim, isso, 2016. Então, essa preocupação com os outros esportes, nem todos os clubes têm, né? Eu vejo que não há essa questão do separatismo, pelo que a Helena está relatando para a gente, e pelo contrário, a valorização. Tanto que a Betânia até comentou. Ela parou para assistir o polo aquático, tinha 3.000 pessoas ali assistindo com ela. E daqui a um tempo vão ter 10.000, e assim sucessivamente, porque a torcida, não só a questão da torcida do Flamengo do futebol, ela apoia realmente a instituição, ela não apoia. Ela é Flamengo do cuspe à distância, como a Helena falou, até o futebol. É bolinha de gude até o futebol, né? E o Flamengo, ele visa a profissionalização da bolinha de gude até o futebol. E eu acho isso interessante, né? Porque eu não vejo, por eu ter sido atleta, né, de atletismo, a gente não tinha valorização, né? Eu treinei muito tempo no Célio de Barros, eu era do projeto social da Mangueira da Manhã, que era no CEP da Mangueira, depois a gente passou para o Maracanã da forma antiga para o Célio de Barros, né? E naquela época, hoje eu tenho 36 anos, naquela época o cara do momento era o Jadel Gregório. E o próprio Jadel não tinha, ele estava indo para a Olimpíada e ainda não tinha patrocínio certo. Hoje a gente vê que tem um apoio muito maior para os esportes, muito maior. Então, assim, ela relatando isso, eu fico feliz, porque o Brasil sempre visou muito futebol. E você tendo hoje um clube de massa que consegue também, vamos dizer assim, não na questão de profissionalizar, porque todos já são profissionais, mas conseguem dar uma importância grande para os esportes olímpicos, também paralímpicos, né? Então, assim, é muito importante, porque isso faz com que os outros clubes também passem a ver com os outros olhos, porque o Flamengo já é uma potência de marca. Então, se o Flamengo está apostando nisso, por que a gente não vai apostar, né? E você também, como foi atleta, Helena, você no vôlei, né? Você foi de vôlei, né? Pelo que você tinha dito. No vôlei também era um pouco assim, né? Antigamente era muito complicado. Eu só vi a Rexona patrocinar antigamente. Hoje você tem várias equipes, né? Então, assim, eu acho que o Flamengo na mão correta, tanto de marca, instituição, quanto também de apoio aos esportes, né, que não tem tanto destaque durante, né, durante
esse período de esportes, assim, porque assim, a gente começa a acompanhar a Olimpíada, né? Aí vem, caraca, esse cara nunca viu, aí passa a ver aquele atleta, né? Hoje não, realmente tem uma cobertura, e ter uma cobertura desses atletas desse dia a dia é muito importante mesmo. Muito importante. Hoje a minha filha, ela gosta de ginástica justamente por causa da Rebeca, que ela viu, ficou apaixonada, ela já fazia balé. Imagina, hoje ela teve aquela referência. Mas se o Flamengo não fizesse essa divulgação, esse trabalho, como que você ia trazer as crianças? Como você ia trazer outros atletas, né? Futuros atletas? Isso pesa muito. É a mesma coisa que a gente fala dos esportes olímpicos, é a mesma coisa o Gabigol. O Gabigol deixou de ser, né, apenas o jogador para virar a marca Gabigol. Você vê boneco, você vê almofada, você vê camisa, você vê outras coisas que justamente sensibilizam essa garotada mesmo que vem no Gabigol, ou vem na Rebeca, ou vem na Rafaela, ou vê em outros atletas, né, inspiração para que tenham para que sigam esse mesmo estilo de vida. E justamente falando desse estilo de vida, a gente já está quase encerrando, né? E inspiração, né, do que eu falei. Helena, Betânia, duas perguntinhas para finalizar. A primeira é a seguinte: qual é o recado quais são os recados que vocês deixam para as pessoas que vão assistir esse nosso encontro, ou que estão ouvindo, né, que vão ouvir esse podcast, esse áudio? Qual é a mensagem que vocês têm a dar para essa pessoa que está planejando seguir, ser um profissional de jornalismo, de comunicação na área esportiva, tendo o segmento de assessoria de imprensa ou de jornalista mesmo, credenciado, a pessoa que quer ser repórter de campo, a pessoa que quer trabalhar no meio da torcida, ou aquela pessoa mesmo que quer trabalhar com essa questão de assessoria. Eu só queria complementar uma coisa rapidinho que o Anderson falou, em termos da comunicação ajudar a fomentar o esporte, né? Isso a gente sabe que o esporte olímpico ele acaba sendo muito manifestado na mídia. Então, ele falou muito bem sobre a importância, né, da gente fazer essa comunicação no clube para valorizar a modalidade mesmo. Hoje em dia, a gente vende propriedades de redes sociais para patrocinadores, para parceiros, vende coisa na Flá TV. Então, a gente consegue. A natação tem um patrocínio próprio, o basquete tem um patrocínio próprio, o futebol feminino, a gente tem a parceria do vôlei. Então, a gente consegue dar essa visibilidade de outra forma para expor uma marca que antigamente a gente dependia muito mais da imprensa para isso e dessa demanda que está cada vez mais escassa, né? Não só do esporte olímpico, acho que do esporte como um todo, mas principalmente do esporte olímpico. O futebol já está num patamar que sempre vai ter essa demanda, né? Então, realmente isso é muito importante da comunicação do clube para ajudar a fomentar essas modalidades de grupo, para ajudar a conseguir investimento nessas modalidades do Isaquias, de ter cada vez mais jovens querendo praticar essas modalidades e a gente ajudar o país a se tornar uma potência olímpica cada vez maior, né? E aí, enfim, meu recado Cara, as pessoas falam sempre aquilo de que trabalhe com o que ama e você não vai trabalhar nunca mais, né? Esqueçam. Trabalhe com o que ama, você vai trabalhar muito mais, você vai parar de trabalhar um segundo da sua vida e vai ser feliz. Então é isso, se você é apaixonado por esporte, cara, vai com tudo, porque eu trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu tô em São Paulo desde que cheguei segunda-feira, vou ficar até sexta, porque o basquete está com 2 jogos aqui. Eu passo mais tempo com esse time aqui do que com a minha família. E eu amo, assim, sou apaixonada por esporte. Então é isso, se você gosta de emociona, vai com tudo, porque o que eu mais queria era isso, era continuar nesse meio, e hoje em dia eu faço parte de diversos times, assim. Então, eu não tenho nada... Você vai falar essas coisas de salário, de horas, de hora. Se você ama o que você faz, é isso que importa. Assim. É isso que eu vou falar.
O meu é basicamente o mesmo, e não desistir. Pode estar difícil no início, você pode estar achando assim, eu não sou boa porque não tô com o momento, não tô conseguindo nada. Cara, hoje em dia, com isso daqui, você tem o seu trabalho. Só correr atrás, continuar lutando, que hoje com as redes sociais, com tudo, querendo ou não, abriu muitos caminhos. Então, se mostra, corre atrás, luta pelo seu sonho e não desiste jamais, que uma hora pode ter certeza que alguém vai olhar para você e vai falar, você é boa, você faz um trabalho muito bom, vem fazer parte do meu time, ou até você desistir de querer entrar para o time de alguém e ser o seu próprio time e construir o seu próprio time. Então, não desista, que a sua hora vai chegar e tudo no momento certo. E procure profissionais, né? Acho que isso é muito importante, procurar referências, procurar pessoas que já estão estabelecidas no mercado e aprender sempre, né? Eu acho que a Betânia concorda que a gente aprende todos os dias nessa profissão, né? E o fato de terem mais mulheres também, sendo 2 mulheres aqui hoje, eu fico muito feliz, porque a gente está vendo realmente muitas mulheres entrando nesse meio do esporte, que a gente é tão antigamente. Então, acho que você procurar referências, pessoas que são como você, que estão mandando bem, que estão trabalhando, que estão correndo atrás, isso é muito legal também. Eu fiz meu TCC exatamente disso, do espaço da mulher no esporte, seja jornalista ou atleta. Para fechar, mais uma pergunta para a dupla. Quais são, é claro, né, as expectativas, qual é a relação, o que vocês esperam com essa flexibilização, essa volta do público ao ginásio, aos estádios, com o andar da vacinação, quase 56% da população totalmente vacinada. Quais são os planos, expectativas, metas? O que vocês pensam em relação a esse futuro sem a pandemia de Covid? O público hoje no Maracanã já está 100% liberado. Acredito que no Maracanãzinho também. Então, para a torcida já voltou ao normal. O que está acontecendo mesmo é não tendo contato direto com os atletas. A minha expectativa é ver jogos ainda mais emocionantes, assim, porque a gente sabe, falou bastante aqui sobre como a torcida empurra o time, como a torcida é importante para isso. Então, acho que voltar a ter um espetáculo cada vez maior do esporte, assim, é uma coisa que se perdeu muito, o público lá. Então, eu acho que o esporte fica muito mais bonito, os jogos ficam muito mais emocionantes, tanto para quem está no estádio quanto para quem está de casa, com a presença da torcida. Faz toda a diferença. Então, a expectativa é que a gente consiga ter jogos ainda mais legais, mais emocionantes, para não consigo estar ainda mais difíceis para coroar esse momento, assim, dessa volta e para a porque foi um período tão difícil que passou e acho que é um respiro, assim, claro que todo mundo ainda com todos os cuidados necessários, a gente saiu dessa, mas é um respiro de vida normal e dessa alegria que Bom, então, mais uma vez, muito obrigado vocês duas por tirar uma horinha do dia de vocês aí para participar desse no meu último trabalho de experimental da faculdade. Fico muito feliz por terem aceito e vamos seguir, vamos tocar esse barco e tem muita coisa ainda para acontecer. Anderson? Sim. Quer finalizar? E foi muito bom, né? Muito bom, a gente acabou aprendendo muito, né, sobre o dia a dia. Gostei muito, porque a questão dos outros esportes também é uma coisa que, como eu fui ex-atleta, acabou me marcando muito também. E essa troca de experiência é maravilhosa, né? Eu já gostava de trabalhar com esporte, agora gostei mais ainda. Então,